Galerinha, vamos começar também a falar de um assuntozinho bem importante, tá certo? O nosso estudo aí da química, somente na físico-química, que é o assunto de equilíbrio químico, certo? Então, hoje e nas próximas aulas aí, nas próximas fichas, a gente vai falar muito sobre equilíbrio químico, um assunto bem importante aí para nossa provinha, beleza? Não é muito difícil não, tá certo? Mas aí é um assunto, digamos assim, que apresenta os conceitos diferentes, tá certo? Uma vez que a gente entende bem, a gente não vai ter problema nenhum, tá certo? Então vamos começar aqui com a gente, vamos lá. Primeiro de tudo, galera, vamos falar um pouco sobre reações que a gente chama de reversíveis e irreversíveis. A gente aprendeu lá, desde o começo do ano, certo? Principalmente na parte de estequiometria, que reagentes são colocados para reagir, a reação ocorre e os reagentes se transformam em produtos, certo? Geralmente se transformam completamente em produtos, tá certo? Esse tipo de reação em que os reagentes praticamente se transformam em todos em produtos, óbvio que a gente sabe que tem algumas reações que não acontece isso, que o rendimento não é 100%, beleza? Mas esse tipo de reação, onde reagentes viram produto, são chamadas de reações irreversíveis. O que é uma reação irreversível? O nome está falando, é uma reação que não se reverte. Como assim? Uma vez que o reagente vira produto, ele se transforma em produto e acabou-se. Não tem a volta. O produto ele não pode voltar a se transformar em reagente, tá certo? Você deve estar achando estranho porque a gente sempre estudou isso, de fato, certo? Até agora a gente sempre trabalhava com reações que eram chamadas de reações irreversíveis, onde apenas o reagente se transforma no produto. Só que existe uma série de reações que são chamadas de reações reversíveis, galera. O que é uma reação reversível? É uma reação onde tanto o reagente pode se transformar no produto, como o produto pode voltar a ser o reagente. Então, na verdade, eu tenho uma reação de ida e tenho uma reação de volta. Eu tenho uma reação direta e uma reação inversa. Qual é a grande característica desse tipo de reação chamada reversível? É que quando a reação se processa, quando a reação, entre aspas, termina, no meu sistema, nem todos os reagentes se transformam em produtos. Ou seja, no meu sistema final, parte dos reagentes é de fato convertida em produtos. Ou seja, no sistema final, tanto vai ter reagente como vai ter produto lá no meu recipiente. Por quê? Isso se dá devido a essa característica da reação, dela conseguir se reverter. Então, C vira D e o D volta a se transformar em C. Devido a essa característica, nem todo reagente vai se transformar em produto. Por quê? Porque o produto ele vai voltar a se transformar no seu reagente. E esse tipo de reação, a gente chama isso de reações que são reversíveis. São essas reações reversíveis que a gente vai estudar, tá certo? Lembrando, ó, reação irreversível é aquela que ocorre em um único sentido. Reagente vira produto. Reação que é reversível é uma reação que ocorre em dois sentidos. Reagente vira produto e o produto volta a ser o reagente. Esse tipo de reação que se chama reação reversível vai ser o foco da gente, tá, galera? Porque é esse tipo de reação, são essas reações reversíveis que a gente diz que elas entram em equilíbrio químico, certo? Então, reações reversíveis são aquelas que têm a capacidade de entrar em equilíbrio químico. O que danado é esse equilíbrio químico? Galera, a gente sabe que uma reação reversível, tá certo? Ela acontece no sentido direto e no sentido que? Inverso. Então, reagentes viram produtos, produtos voltam a ser reagentes. No início da reação, galera, certo? No início da reação, tá certo? Como tem muito reagente, a velocidade com que reagente se transforma em produto ela é alta, ou seja, a velocidade direta ela é alta, essa verdinha aqui, tá vendo? À medida que o reagente vai sendo consumido, essa velocidade vai diminuindo. À medida que o reagente vai sendo consumido, o produto ele vai aparecendo no sistema. E aí, quando o produto aparece no sistema, o produto começa a se transformar em reagente. E a sua velocidade começa a aumentar porque vai ter mais produto ao longo do tempo. Então, a velocidade direta diminui, a velocidade inversa aumenta, vai chegar um momento em que as duas vão se igualar. A velocidade direta vai se transformar vai ser igual, na verdade, à velocidade inversa.
A quantidade de reagente que vira produto vai ser exatamente igual à quantidade de produto que volta a ser reagente. Nesse momento, quando você tem a igualdade das velocidades, a gente diz que meu sistema entrou em equilíbrio químico. A gente já estudou essa palavra equilíbrio lá em propriedades coligativas. Só que em coligativa a gente falava de um equilíbrio físico, né? Que era o equilíbrio de evaporação. A ideia era sempre a mesma, né, galera? Lá em propriedade coligativa, a gente dizia que um líquido entrava em equilíbrio quando a velocidade de evaporação era igual à velocidade de condensação. Aqui eu estou falando de reações químicas, ou seja, eu estou falando de um equilíbrio químico, mas a ideia é exatamente a mesma. Qual? Uma reação reversível entra em equilíbrio quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Beleza? Lembrando que esse equilíbrio, tá certo? Ele é um equilíbrio onde as reações continuam acontecendo. Macroscopicamente, eu não vejo o sistema mudar, certo? Mas microscopicamente, eu ainda tenho produto virando reagente, reagente virando produto na mesma velocidade. A gente chama isso de um equilíbrio dinâmico, onde as reações continuam acontecendo e como a reação continua acontecendo, não é, as velocidades elas não se anulam, como alguns gostam de pensar. As velocidades continuam acontecendo, só que na mesma taxa, as reações, tá certo? E aí, só para você ter uma ideia, como é que é? Tentar mostrar para vocês mais quantitativamente, tá certo? Você tem aqui um sistema inicial, onde tem reagente e produto. À medida que o tempo vai passando, isso aqui é uma reação reversível, tá, galera? Reagentes vão começar a se transformar em produtos, ó, começam a aparecer, até que o meu sistema entre em equilíbrio. Se você analisar essa tabela, ó como é que as concentrações estão mudando, ó. Os dois reagentes têm uma quantidade inicial, no produto não tem nada. À medida que o tempo vai passando, a quantidade dos reagentes, ó, ela vai diminuindo e o produto vai aumentando. Diminui e o produto aumenta. Vai chegar um momento aqui, ó, em T4, que o meu sistema entra em equilíbrio. A partir desse momento, como a velocidade direta se iguala à velocidade inversa, a quantidade de reagente que vira produto é exatamente igual à quantidade de produto que volta a ser reagente. Então, a partir desse momento, as quantidades do meu sistema elas vão permanecer o quê? Constantes, não vão mais mudar. Se você olhar aqui embaixo também teria 0,2 e 1,6. Enfim, a imagem ficou cobrindo, certo? Então, quando o meu sistema entra em equilíbrio, as concentrações elas não mudam mais, elas deixam de sofrer alteração. Não é que as concentrações ficam iguais, quem fica iguais são as velocidades. As concentrações elas ficam o quê? Constantes ao longo do tempo. Então, para você ter noção, ó, a ideia é essa, ó. Você tem aqui, ó, reagentes sendo consumidos, galera, tá vendo, ó? Concentração diminuindo, produtos sendo formados, concentração aumentando. Então, à medida que o tempo vai passando, a concentração de reagente diminui, 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 diminui. A partir, no mesmo tempo, a concentração dos produtos vai aumentando, 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 aumentando. Nesse tempo aqui, 40, é quando o sistema entra em equilíbrio, ou seja, é quando as velocidades ficam iguais. E aí, a mesma quantidade de reagente que vira produto é a quantidade de produto que volta a ser reagente. E a partir desse momento, ó, as concentrações ficam constantes. E aí não tem mais mudança no valor da concentração. Tá certo? Então, fixa isso, tá, galera? No equilíbrio, as velocidades se igualam, mas as concentrações elas só ficam constantes. Podem ser iguais? Podem, mas nem sempre são. Mas as concentrações elas ficam constantes, elas não mais sofrem alteração. Beleza? Galera, mostrando aqui a tabela mais completa, ó, perceba aqui no tempo 4, 5 e 6, tá certo? As concentrações elas permanecem sempre a mesma, tá vendo? Ó? Ou seja, meu sistema aqui está em equilíbrio. Essas concentrações, tá certo? 0,2, 0,2 e 1,6, na verdade elas constituem a composição do equilíbrio. Então, no equilíbrio, o meu sistema ele vai apresentar uma composição específica. As concentrações vão ter determinados valores específicos. Essa composição ela depende da reação, ela depende das condições do sistema. E ela é determinada, ela é caracterizada por um número, certo? Um número, ele é característico de uma reação e ele vai indicar qual é a composição daquela reação no equilíbrio.
Esse número a gente chama de constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio de uma reação, ela determina qual é a composição daquele sistema quando ele entra em equilíbrio. Como é que a gente expressa uma constante de equilíbrio? Como é que a gente calcula a relação desse número com as concentrações? A constante de equilíbrio é sempre uma relação de produto por reagente, concentração, tá, galera? Então a gente diz assim, constante de equilíbrio, ela é escrita na forma de concentração de produto sobre concentração do reagente. Como assim? Você pega a concentração dos produtos, eleva ela aos coeficientes estequiométricos. Depois divide pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Claro que multiplicado. Então, é o famoso produto sobre reagente. É o produto das concentrações dos produtos elevado aos coeficientes, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes elevado também aos coeficientes. Se eu estiver falando de gases, galera, eu posso escrever a constante em termos de pressão dos gases. A gente sabe que pressão e concentração têm uma relação direta. E aí, quando a constante é expressa em concentração, a gente chama ela de uma constante em termos de concentração, ou Kc. Quando uma constante é expressa em termos de pressão, a gente chama de uma constante em termos de pressão, ou Kp. Mas o formato é o mesmo. Produto sobre reagente, tá certo? E essa constante, galera, é um número, tá certo? 2, 3, 10, 10 a quinta, não sei, que depende apenas da temperatura, tá bom? Então, se eu tenho uma reação química ocorrendo sempre na mesma temperatura, a constante de equilíbrio vai ser sempre a mesma, tá bom? Alguns exemplos, ó. Como é que eu escrevo a constante de equilíbrio dessa reação? Produto sobre reagente. Concentração de NH3 ao quadrado, dividido pela concentração de N2 vezes a de H2 elevado ao cubo. Como são gases, eu também posso escrever a constante em termos de pressão, que é o Kp. É a mesma ideia, só que em vez de concentração eu uso pressão. Ó. Pressão de NH3 dividido pressão de N2, pressão de H2. Essa reação aqui, ó, como é que fica? Produto sobre reagente, ó, concentração da água gasosa dividido pelo H2 elevado a 1, que multiplica o O2 elevado a 1 meio, já que o coeficiente aqui, galera, é 1 meio. Tá certo? E também, se eu quiser, eu posso escrever em termos de quê? De pressão. Pressão do H2 dividido pela pressão, desculpa, do H2O dividido pela pressão do H2 vezes a pressão do O2, tá bom? Alguns detalhes, ó. Quando a espécie química, galera, ela é sólida, ela não entra na constante de equilíbrio. Você não coloca, é como se você colocasse 1 no lugar. Então, para essa questão, você escreve concentração dos produtos AB3 dividido pela concentração do B elevado ao cubo. Você não escreve o A porque ele é sólido. Sólidos e líquidos puros, eles não entram na expressão da constante de equilíbrio. Você não coloca. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo que o B é líquido? Você só vai colocar na constante do equilíbrio espécies químicas que são gasosas ou que estão em solução aquosa. Então fica concentração de C dividido pela concentração de A elevado ao quadrado. Tá bom? Então essa daí são alguns exemplos de como a gente vai expressar essa constante de equilíbrio. Certo, galera? O que pode acontecer também? A gente pode fazer alguns cálculos, tipo cálculos estequiométricos, envolvendo constante de equilíbrio. Tá? Quando a gente fazia cálculo estequiométrico lá atrás, a gente sempre considerava que reagente virava produto, quase todo. Ou se não todo, você tinha um rendimento no final e no final você fazia uma porcentagem. Agora, esse rendimento ele pode ser escrito em termos de constante de equilíbrio. E aí você vai fazer alguns cálculos envolvendo essas constantes de equilíbrio. Existem dois tipos de cálculo envolvendo constante de equilíbrio. O cálculo onde o sistema já se encontra em equilíbrio e o cálculo onde o sistema ainda vai entrar em equilíbrio. Quando o sistema ele já se encontra em equilíbrio, tá certo? Ou seja, essas concentrações aqui são as concentrações do equilíbrio, é só a gente lembrar que as concentrações no equilíbrio, quando o sistema está em equilíbrio, obedecem a uma certa relação, que é a da constante. E aí eu quero saber que constante é essa dessa reação daqui. E aí fica simples, galera. Quer ver?
Se eu tenho meu sistema em equilíbrio e eu sei que a constante é escrita dessa forma, produto sobre reagente, é só eu pegar os valores das concentrações no equilíbrio e substituir na expressão da constante. Então fica, concentração ó, de CO2 é 0,8, de NO é 0,8. Concentração de CO 0,2, concentração de NO2 também é 0,2. Então, quando eu faço aqui, ó, produto sobre reagente, eu acho que o valor da constante é quanto? 16. Bem simples mesmo. Esse é o caso onde você pega uma questão e teu sistema ou tua reação já está em equilíbrio. O casozinho um pouco mais difícil é quando tu tem aqui uma reação onde o sistema não está em equilíbrio, tá certo? Então imagina aí que eu tenho um recipiente com H2. Se eu colocar 0,2 mol de H2 com 0,2 de 2, quanto é de HI que eu vou ter no equilíbrio? Cuidado, tá, galera? Agora, essa minha reação daí, ela é uma reação reversível. Então, nem todo reagente vai se transformar em quê? Em produto. Se fosse uma reação irreversível, certo? Comum, onde os reagentes viravam produto. Só que agora, nem todo reagente vai entrar, vai se transformar em produto. E aí você tem que fazer essa análisezinha para saber quanto é que vai ter no equilíbrio das minhas substâncias, tá certo? Aí nesse caso a gente se utiliza de um artifício bem legal. Só para exemplificar para vocês. Tenho aí uma quantidade inicial de H2 e 2. Depois de um tempo, os reagentes vão se transformar em produtos, produtos vão voltar a ser reagentes, meu sistema vai entrar em equilíbrio. Quando ele entra em equilíbrio, as concentrações elas vão se manter constantes, vão se manter fixas. Como é que eu descubro essas concentrações? É só você fazer o que a gente chama de tabelinha do equilíbrio. Você pega, bota a reação, tá certo? Faz uma tabelinha. O que é essa tabelinha? Você coloca início, meio e fim. O início é quanto tem no começo de cada espécie química. Do H2 tem 0,2, do I2 também tem 0,2, mas no início não tem nada de HI, porque não teve reação. O que esse meio eu botei R barra F para indicar o que é que está reagindo e o que é que está sendo formado, certo? Você, na verdade, não sabe quanto vai reagir dos reagentes. Se você soubesse, você matava a questão. Você quer descobrir. Então eu vou dizer, ó, que vai reagir um certo X. Esse menos é só para dizer que vai reagir X. Como a reação é de 1 para 2, essas quantidades aqui que reagem, elas são diretamente proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Então, se reagem X mols por litro de H2, é porque vai reagir também X mols por litro de I2 e vai formar duas vezes esse X. Se no começo tem 0,2 e reagiu X, no final vai ter 0,2 menos X. Se no começo tinha 0,2, vai reagir X, no final vai ter 0,2 menos X. Se no começo não tinha nada, apareceu 2x, no final vai ter 2x. Então, essa linha daqui, essa última, galera, é exatamente a minha composição do equilíbrio. No equilíbrio, eu vou ter essas quantidades. Só que eu sei que as quantidades no equilíbrio obedecem uma certa relação. Que relação é essa? É a relação da constante de equilíbrio. Se eu sei a constante e se eu sei essas quantidades no equilíbrio, é só eu fazer uma substituição, galera. Ó, 16 é igual a isso daí. 2x ao quadrado dividido por 0,2 menos x vezes 0,2 menos x. Beleza? Quando eu fizer essa continha aí, você vai tirar a raiz dos dois lados e vai passar para lá, para cá. Você acha que o x quanto é que é? 0,133. Só que a concentração, galera, de HI no final é duas vezes esse x. É só um detalhezinho no finalzinho da questão, tá bom? Como é duas vezes esse x, eu multiplico 0,133 vezes 2 e aí respondo a minha questão. Nesse caso, você vai ter um trabalhinho um pouco maior, porque você vai ter que fazer uma tabelinha. Essa tabelinha, galera, preste atenção nela, porque a gente vai usar ela muito, 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 muito mesmo, tá bom? Essa esqueminha, início, meio e fim, ele vai ser muito importante pra gente. Aí você tem que montar essa tabela para descobrir quais são as concentrações do equilíbrio, para só então você responder a sua questão, tá certo? Beleza?
A gente vai fazer agora algumas questões de fixação para dar aquela reforçada, beleza? E dentro dessas questões aí de fixação, a gente vai fazer, tá bom? Questões também que envolvem essa minha tabelinha para a gente dar aquela revisada, tá certo? Então vamos embora, galera. Vamos lá então, galera. Ó, fazer essa primeira questão. Diz assim: a figura a seguir descreve uma reação hipotética em equilíbrio químico. Sobre este processo reacional, pode-se afirmar que. Então vamos lá. Tá dando um gráfico aí de concentração por tempo, beleza? Reação A virando B. Quando é que a reação entra em equilíbrio, galera? Quando a velocidade direta se torna igual à velocidade inversa. Ou, se eu pensar em concentrações, quando as concentrações elas alteram, no momento em que o equilíbrio é estabelecido, as concentrações começam a ficar o quê? Constantes, tá, galera? Constantes. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Se você analisar esse gráfico, a partir desse instante daqui, tá tracejado, é o momento onde meu sistema entra em que, galera? Em equilíbrio. Por quê? Porque a concentração de A diminui, a concentração de B aumenta, chega um momento, nesse caso, coincidiu de ficar igual, A e B. Mas não necessariamente precisa ficar igual, tá, galera? Pode ser, só precisa ficar constante. Então, nesse momento, meu sistema entrou em quê? Em equilíbrio, certo? O que é que a gente tem aqui agora? Vamos lá, letra A. O composto A no ponto de equilíbrio foi totalmente consumido. Galera, a concentração de A diminuiu para zero no equilíbrio? De jeito nenhum, tá certo? Então tá falso. Letra B. O composto B no equilíbrio foi totalmente consumido. Galera, o composto B é um produto, tá certo? Se é um produto, ele vai ser formado, então ele nem vai ser consumido. O composto B forma-se a partir do ponto de equilíbrio? Não, ele forma-se a partir do início da reação. Então a reação começa, o B começa a aparecer porque ele é produto, o A começa a diminuir, quando o equilíbrio é estabelecido, as concentrações elas ficam constantes. Nesse caso, coincidiu de serem iguais também. E a resposta é a letra B, ó. No ponto de equilíbrio não há alterações de concentração de reagente e produto. De fato, quando o reequilíbrio ele é estabelecido, as concentrações elas ficam o quê? Constantes ao longo do tempo. Vamos para a segunda. Um equilíbrio químico é estabelecido quando uma reação química cessa, de jeito nenhum, galera. No equilíbrio, as duas reações elas continuam o quê? A acontecer, tanto a reação direta como a reação inversa. Então, letra A está falsa. Letra B. Somente a velocidade da reação de formação torna-se constante? De jeito nenhum. As duas velocidades elas se igualam e ficam constantes. Quando a concentração dos produtos e reagentes permanece constante. É exatamente isso, né, galera? Ó, graficamente fica assim, ó. Reagente começa aqui alto, concentração começa a diminuir. Opa! Começa a diminuir. Produto começa aqui embaixo, no zero, começa a aumentar, 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 aumentar. Chega um momento onde as reações elas entram em quê? Onde a reação, na verdade, ela entra em equilíbrio. A partir desse momento, a concentração do reagente, desculpa, fica constante e a concentração do produto também fica o quê? Constante, tá, galera? Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Então, nesse ponto aqui é onde o equilíbrio ele foi estabelecido. Ou seja, no equilíbrio, as concentrações tanto de reagente quanto de produto, elas permanecem o que? Constantes, inalteradas. Letra C. A resposta não é letra D, porque na letra D diz que a concentração de produtos e reagentes ficam iguais. Não necessariamente, galera, elas ficam iguais. Elas têm que ficar sempre constantes. Pode ser que sejam diferentes? Pode, que é desse caso daí que eu desenhei. Mas pode ser que seja igual? Pode. Então na letra D eu não posso garantir. Certo? Então, segunda questão, resposta letra C de casa. Eita, bora passar a terceira. Essa terceira é legal, de vez em quando vem caindo em prova aí para vocês. Assim, ó, considere os equilíbrios químicos genéricos a seguir e suas respectivas constantes. Então, ele te dá três reações: um, dois e três. Ele quer que você calcule o valor da constante número 3, galera. Se você olhar direitinho, essa reação daqui, a reação 3,
ela pode ser encontrada pela combinação da reação 1 e da reação 2. Se você combinar as duas, você consegue descobrir. Galera, você lembra de quê quando eu falo de combinar reações para descobrir uma terceira? Você lembra de lei de Hess. Lembra como é que a gente faz lei de Hess? Bora lembrar? Você olha aqui para a minha reação que eu quero e procura as substâncias que a gente chama de quê? Substâncias boas. Quais são as substâncias boas? Aquelas que só aparecem em uma única etapa. Por exemplo, o A só aparece na primeira e o E só aparece na segunda. E aí são essas substâncias que eu vou analisar para quê? Para ver como é que eu vou mexer nas minhas equações. Se liga no A, ó. O A, lá na reação que eu quero, está vezes 2 do lado esquerdo. Na reação de baixo, ele está do lado esquerdo vezes 1. Então eu vou pegar essa. Opa! Vou pegar essa reação e multiplicar por 2. Embaixo, o E, lá em cima, ele está do lado esquerdo. Lá na reação, na última, ele está do lado direito. Então essa daqui eu vou fazer o quê? Vou inverter. Então se eu fizer essas alterações, tá certo? E somar, eu vou encontrar a reação que eu quero. Beleza? Só que tem um detalhe. O que a gente, lá em lei de Hess, o que a gente fazia com a reação, a gente fazia com o quê? Com o ΔH. Aqui vai ser um pouco diferente, tá, galera? E aí eu vou dizer para você como é que você faz. Vê. O que é que eu posso fazer mesmo? Multiplicar, inverter e somar. Então, bora lá. Se eu chego aqui, tá aqui 1. Imagine que eu tenho essa reação aqui. A dando B. Constante 1, certo? Se eu pego essa reação e multiplico ela por um número, o que acontece com a constante é que ela fica elevado a esse número. Então, se eu multiplicar uma reação por um número, a constante de equilíbrio fica elevada a esse número. Se eu pego aqui uma reação qualquer, ó, A dando B, constante K, e aí eu inverto essa equação, o que é que acontece com a constante de equilíbrio? No ΔH eu trocava o sinal. Aqui eu vou inverter o valor da constante. Então, se era K, fica 1 sobre K. E para finalizar, ó, se eu tiver aqui duas reações, ó, A dando B, constante 1, e, sei lá, B dando C, constante 2, se eu somar essas duas reações daqui, A dando C, o que é que acontece? Eu multiplico as constantes de equilíbrio, certo? Então é isso que eu vou fazer com as constantes de equilíbrio, diferentemente lá dos ΔH das reações. Beleza? Então eu vou reescrever aqui só para você se ligar, vê. O que é que eu fiz com a primeira equação? Eu multipliquei ela por 2, então vai ficar assim, ó, 2A dando o quê? Dando 2B mais 2C. O que é que acontece com a constante? Eu elevo ela ao quadrado. O que foi que eu fiz com a segunda equação? Eu inverti ela. Então vai ficar E dando, desculpa, E mais 2B dando o quê? Dando D. O que é que eu faço com a constante? Se eu inverter a equação, eu inverto a constante. K2. E aí quando eu for somar, ó, como é que vai ficar? 2B vai embora com 2B. Eu vou ter lá a equação que eu queria, ó. Qual é? 2A mais E dando o quê? Dando 2C mais D. E essa constante aqui, que é o K3, ela vai ser igual ao quê? Ao produto das constantes das duas etapas. Então vai ser K1 ao quadrado, que multiplica 1 sobre K2. E aí como é que eu acho K3? Quem é K1? Olha lá em cima. 3 vezes 10 a menos 2 quadrado. Multiplica 1 sobre quanto? K
2, né? Que é quanto? 2 vezes 10 a menos 5. Beleza? Então, como é que fica? Vai ficar 9 vezes 10 a menos 4 dividido por 2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai ficar 9 vezes 10 dividido por 2. Quem é meu K3? Meu K3 vai ser igual a 45. Resposta, letra C de casa. Beleza, galera? Tranquilo? Então, tá aí. É tipo uma lei de Hess, tá certo? Tipo uma lei de Hess. Como assim? Aquela questão de procurar substâncias boas, comparar com o que você quer, só que com o ΔH você vai fazer um pouquinho diferente. Multipliquei uma equação, eu elevo o ΔH a um número. Eu inverti uma equação, eu inverto, desculpa, ΔH não, a constante. Eu elevo a constante a esse número. Eu inverto a equação, a constante ela inverte o valor. Se era K, vira 1 sobre K. E quando eu somo duas equações, eu multiplico as constantes de quê? De equilíbrio. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora para mais. Ó, galera, questãozinha de cálculo. Nessa questão aqui, galera, a gente tem aquele caso, primeiro caso, tá certo? De cálculos envolvendo constante de equilíbrio, tá bom? A questão diz assim, ó. Considere uma mistura de PCl5, PCl3 e Cl2 em equilíbrio, já está em equilíbrio, a essa temperatura de 227, de acordo com a equação. Beleza. Ele diz o seguinte, nesse equilíbrio, as concentrações de PCl3 e Cl2 são 0,1 e 0,3. Sabendo que a constante de equilíbrio é 0,006, ele quer saber qual é a concentração do PCl5. Galera, essa daí é aquele tipo mais fácil. Por quê? Porque a minha reação já está em equilíbrio. Se já está em equilíbrio, você já tem as concentrações do equilíbrio, ou seja, é só você fazer aquela substituição direta na expressão da constante. Quem vai ser a constante aqui, galera? Constante vai ser concentração de PCl3 vezes concentração de Cl2 dividido pela concentração de quem? De PCl5. Bora substituir? 0,006 é igual a quanto? PCl3, 0,01, que multiplica 0,3. Aqui, concentração do PCl5. Beleza? Se eu ajeitar aqui direitinho, vai ficar assim, galera. Ó, concentração de PCl5. Eita, ficou horroroso. PCl5 igual a 0 por 0,006. Isso aqui, galera, vai dar um meio, que vai dar 0,5 mols por litro. Resposta, letra E. Certo, galera? Então tá aí, ó, uma aplicação direta da expressão da constante aí de equilíbrio. Por quê? Porque eu fiz isso? Porque meu sistema já está em equilíbrio. Vou agora para uma questão de número 5, onde meu sistema ele vai entrar em equilíbrio, tá certo? Como assim, ó? Considere o equilíbrio químico abaixo. A mais B dando 2C mais D, certo? Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 0,5 mol de A, 0,5 mol de B, e depois de algum tempo, o sistema atingiu o meu equilíbrio e o número de mols de C foi de 0,5. Ele quer saber qual é o valor da constante. Galera, meu sistema ele não está em equilíbrio. Eu botei umas quantidades iniciais. Vai ter reação, certo? Na reação, o meu sistema vai entrar em equilíbrio. E nesse equilíbrio aqui, ó, equilíbrio, eu sei quem é a concentração só de C. Galera, toda vez que você pega uma questão desse tipo, onde tem a condição inicial e depois o sistema vai entrar em equilíbrio, você faz uma tabelinha, tá certo? Como é que você faz? Você faz assim, ó, monta a reação e escreve 3 linhas. Assim, início, certo?
o meio, que é o que reagiu, barra o que formou, e o meu equilíbrio. E aí você começa a preencher a tabela. Bora lá. Quanto é que tem de A no começo, em concentração? Galera, preste atenção. Essa tabelinha você sempre faz usando a concentração. É a melhor opção. Como ele me deu 0,5 de cada e o volume é de 1 litro, a concentração é 0,5 também. Então bota aqui, ó. 0,5, 0,5. No início não tem nada e não tem nada. Quanto é que vai reagir, galera? Essa é a parte que você não sabe. Eu vou dizer que aqui reage um X. Como a estequiometria, galera, é de 1 para 1 para 2 para 1, essa linha do meio fica assim. X. O meio é para dizer que foi consumido, tá, galera? Mais 2x mais x. Certo? Se tinha 0,5 consumiu x, no final tem 0,5 menos x. Se tinha 0,5 consumiu x, no final tem 0,5 menos x. Se não tinha nada, apareceu 2x, no final tem 2x. Se não tinha nada, apareceu x, no final tem x. Qual o detalhe agora, galera? Eu vou usar essa informação daqui, ó. Que a concentração de C no final é de 0,5. Se liga. Concentração de C no final é de 0,5. Só que eu sei, de acordo com a minha tabela, que esse valor é de 2x. Aqui, ó. Estão vendo? Ou seja, eu descobri quanto é o valor de x, que é 0,25. Se eu achei de x, galera, quem é a concentração de A do final? De acordo com a minha tabela, é 0,5 menos x. Ou seja, é 0,5 menos 0,25, que dá 0,25. Quem é a concentração de B? Também vai ser quem? Vai ser 0,5 menos x, que dá quanto? 0,5 menos 0,25, que dá 0,25. E quem é a concentração de D no final? É só o x, que vai ser 0,25. Então, com isso, galera, eu sei a concentração de C no equilíbrio, sei a concentração de A, sei a concentração de B e sei a concentração de quem? De D. Descobri tudo isso, o que é que eu faço? Constante. Bora. Quem é o constante de equilíbrio? Produto sobre reagente. Concentração de C ao quadrado vezes concentração de D. Dividido por concentração de A vezes concentração de quem? De B. Certo? Vamos substituir? Opa, vamos substituir. Vai ser igual a quem? Quem é a concentração de C? 0,25, desculpa, 0,5 ao quadrado, certo? Quem é a concentração de D? 0,25 dividido por, quem é a concentração de A? 0,25. E a concentração de B também é 0,25. Cortei aqui, ó. Vai ficar como? Vai ficar 0,5 ao quadrado dividido por 0,25. Ou seja, vai ser 0,25 dividido por 0,25. Ou seja, minha constante de equilíbrio vai ter o valor de 1. Resposta, letra D de dado. Certo, galera? Lembrando que constante de equilíbrio, galera, é só um número, tá certo? Não tem unidade. Então, é só um número sem unidade nenhuma, que nesse caso deu o valor de 1. Certo? Mais uma vez reforçando, né, quando o sistema ele não está em equilíbrio e vai entrar, você tem que fazer essa tabelinha para poder organizar melhor as suas ideias. Faça sempre, vai dar certo. E aí, a depender da questão, você vai usar um dado que ele deu para calcular essas concentrações aí que você tem no equilíbrio. Beleza, galera? Tranquilo? Então, tá aí mais uns exercícios de fixação pra gente. Certo, galera? De boa? Então tá aí, questões, mais um assuntozinho que a gente começa a ver
equilíbrio químico. Próximas aulas, tá? A gente vai continuar vendo esse equilíbrio químico, outros aspectos. Eu digo até mais importante. Na aula que vem a gente vai ver uma parte de equilíbrio bem mais importante, que é o deslocamento de equilíbrio. Mas a gente tem que ter noção, com certeza, aí dessa parte introdutória, do que é um equilíbrio, da constante de equilíbrio, fazer esses cálculos aí para a gente estar bem afiadinho, tá bom? Então, faça as questões também de casa, tá certo? Exercitem, treinem, tirem suas dúvidas, que próxima semana vem mais por aí. Beleza, galera? Valeu, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus. Bons estudos a todos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.